E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nós hoje vamos assim continuar no capítulo 22, intitulado Mediunidade Curativa. E nesse capítulo nós temos um subtítulo, que é Médium Passista. Então, André Luiz nos fala assim: entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Então aqui, André Luiz, ele vem falando de mediunidade. E aí, o que a doutrina espírita procura dar para nós, ou trabalhar em nós? Um estado de consciência mediúnica. Qual seria esse estado, minha gente? É a gente perceber que está trabalhando com a espiritualidade. Estamos trabalhando com os espíritos. E isso é interessante, né? Porque trabalhar com os espíritos, esse com aí, quer dizer companhia, quer dizer parceria. Então eu tenho uma parte a desempenhar e os espíritos também têm outra parte a desempenhar. E é nessa conjugação de forças, tanto o plano espiritual estudando, se aprimorando, que isso acontece com eles, quanto nós também, no estudo e no aprimoramento, né, no cuidado que podemos ter, que devemos ter, a gente vai fazendo uma parceria para que o trabalho da assistência, para que o trabalho da cura ocorra de forma cada vez mais produtiva, mais proveitosa. Então, ele vai, né, nos trazendo, né, essa importância, que é os sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. E aí a gente começa a pensar assim: é característica da mediunidade de cura atrair. Por quê, meus amigos? Porque a dor, ela campeia no nosso planeta. O mundo de provas e expiações, ele se caracteriza por grandes episódios de dores, né? Dores físicas e dores morais. E aí vamos raciocinar mais um pouquinho dentro dessa nossa, da nossa esfera, né? Da nossa esfera. A questão da saúde, a gente sabe que a cada momento caminha de uma forma assim bem complicada mesmo. Então a gente tem a questão da dor que existe, e a gente tem a questão da saúde campeando de uma forma assim muito, muito difícil, com muito pouca assistência, com muito pouca esperança. E a partir daí, o médium de cura, ele acaba sendo muito recrutado, né? As instituições que trabalham com essa questão do tratamento espiritual também acabam atraindo muita gente por esse episódio de dor. Esse é um fato, assim, dando uma olhada bem rasteirinha do ponto de vista material. Agora vamos trabalhar um pouquinho do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, caminhamos também com outra grande e profunda realidade, que é o médium ser capaz de atrair. Ele tem, o médium de cura, ele tem esse poder de atração, porque ele vamos dizer, exala, ele exterioriza esse fluido magnético, esse fluido físico, né? Esse fluido material que vai qualificado por aquela possibilidade
que ele já nasceu, que é o que a gente falou ainda há pouco no programa anterior. É aquele que é capaz de curar pelo toque, né? Pelo olhar, por um simples gesto, né? Sem a necessidade do uso de medicamentos. Então, isso está impregnado no seu fluido. E aí vem a questão, assim, bem interessante para a nossa meditação. Ele vai atrair. Ele vai conseguir amenizar e muitas vezes até extinguir o mal. Mas aí que sentimento que isso pode trazer? Pode trazer um sentimento de poder, pode trazer um sentimento de vaidade, pode trazer um sentimento de exclusão até, de só querer atender aquelas pessoas que eu gosto. Pode trazer uma série de sentimentos. E aí, André Luiz fala, alicerçada nos sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. Então, parte daí. Eu não sou melhor que o outro porque eu consigo, né, aliviar a dor, eu consigo curar certos males. Eu nasci com essa possibilidade para servir. Então, essa consciência de serviço, ela é leal, é legítima, é fantástica, né? Que se tenha essa consciência. Porque essa consciência vai dar um sentimento puro de olhar o outro como irmão, de olhar a possibilidade como uma concessão dada por Deus para o seu trabalho, né? E a mais pura fraternidade, então ser igual, porque o que acontece, meus queridos, é em toda a mediunidade, mas nessas então é muito sério, pela gratidão que a pessoa se vê investida, né? Porque afinal de contas ela foi curada, ela está bem e tudo, e ela começa muitas vezes a querer estabelecer para o médium determinados privilégios que são altamente danosos, são prejudiciais para a economia moral do médium. Então é o elogio, né? É o destaque, é a posição de privilégio mesmo em questões muitas vezes pequeninas. Mas se o médium fosse acostumando e fosse adequando a isso, o sentimento vai ficando um tanto manchado. E há a questão da fraternidade também, porque começa a haver, é muito comum, uma distinção entre aquele que pode oferecer mais, entre aquele que valoriza mais, daquele outro, né, que é apenas alguém que está usando a mediunidade, mas afinal de contas não deu nada. E aí a gente vê, muitas vezes até, isso na instituição. Quantas instituições são erguidas em torno de um médium, né, esse médium curador, esse médium passista, esse médium que tem sucesso. E aí fica mais sério ainda, porque em nome da instituição, em nome da obra social, tudo isso, vai começando a haver um comércio, e esse comércio, né, ele vai assim tisnando, ele vai atrapalhando essa pureza desse movimento fraterno. E aí é um ponto. A outra questão, ele está dizendo que é claro que nós nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. E os companheiros sabem o que a gente vem pensando um pouco? Esse estudo do magnetismo é fantástico, né, gente? É muito interessante. A gente muitas vezes fala e menciona questões e a gente nunca leu nenhum tratado, nada de magnetismo. Nós temos um livro, até pela FEB, editado pela Federação Espírita Brasileira, do Micaelos, que fala do magnetismo espiritual, que é um livro que deixou até de ser editado, porque não era lido, não era comprado. E aí eu lembro que até o CELD, a Livraria do CELD, comprou uma quantidade, porque lá, no estudo para o tratamento espiritual, os médios estudam esse livro, né? Mas não tinha saída, então passou até a não ser publicado mais.
Mas o magnetizador, ele estuda, né? Ele sabe dessa circulação fluídica, ele sabe da sua possibilidade ou não. E é assim, meus amigos, percebemos que de um tempo para cá tem uma quantidade inúmera de terapias, de terapeutas que trabalham com essa questão da dor, do desconforto. E aí eu fiquei pensando assim, não serão todos eles magnetizadores? Pessoas que, mas aí estudou, foi para a faculdade. Pois é, mas por que será que ele foi atraído para aquele campo de trabalho e não por outros? Então, alguns magnetizadores que desenvolvem as forças, e quando fala força, é a força do conhecimento, aliado a essa força magnética, que é o grande desejo de curar, e ele já traz isso, né? Já traz esse contrato, e o caminho que ele encontra é esse, no trato da saúde humana, né? Esse trato que é importantíssimo para que a gente possa dar conta do projeto e do processo reencarnatório. Às vezes, algumas pessoas falam assim, e hoje eu ouvi isso, interessante, eu fui a um banco, e aí estava uma fila, e a pessoa falou assim, eu ainda tenho um câncer ali, né? E aí, eu não estou ligando não. Aí outra pessoa falou assim, mas o pensamento é importante. Vamos pensar, não, coisa da saúde não. Eu quero usufruir. E a pessoa ia receber um determinado dinheiro aí que está vindo, né? De algumas pessoas que tinham direito. Eu quero aproveitar isso e na hora que eu tiver que ir, eu vou. Então, aparentemente, isso pode parecer um desapego, mas muitas vezes é uma falta de valorização da saúde, né? Que é algo importantíssimo para todos nós, né? Que é algo fundamental para todos nós. Então a gente às vezes confunde a resignação, que é essa aceitação do coração, né? Com o desleixo, né? Tudo isso, a gente confunde o desapego com a falta de cuidados que devem ser assim empreendidos por todos nós. Porque, na verdade, estar reencarnado, a gente repete muito, gente, isso, mas é uma realidade que nós não podemos fugir. É uma grande bênção. É uma grande bênção para todos nós a possibilidade de estarmos aprendendo, de estarmos crescendo, de estarmos nos inspirando para o amor, para o cumprimento da lei de Deus na vida de cada um de nós. Estamos, amigos, nós, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, nesse estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, do nosso André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 22, que fala sobre a mediunidade curativa. E estamos trabalhando a questão dos médiuns passistas. Paramos no momento em que ele diz, né, sobre a fraternidade, esse sentimento da pura fraternidade, do amor puro, que deve, né, alimentar os médiuns, que deve alimentar aquele que trabalha nesse tratamento espiritual. E aí ele falou dos magnetizadores, e a gente já passou por essas questões. Mas ele continua nos falando assim: referimos-nos aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos para encorajar-lhes a ação. E aqui ele está falando do médium, né? Aquele médium que está trabalhando com o objetivo superior. E olha só, gente, essa assistência providencial aos enfermos para encorajar a ação desses mesmos médiuns. E aí a assistência providencial, para se prestar uma assistência providencial, a gente vai ter que ter um sentimento melhor, um pensamento melhor, uma fraternidade mais bem trabalhada, mais bem desenvolvida, mais bem alicerçada, não é? É essa a questão. O sentimento puro. Porque se houver qualquer interesse, a gente percebe que as coisas caem. Então ele vai continuando nos explicando assim:
certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimento do corpo em si mesmo. E aí são as noções de anatomia. É muito interessante que a André Luiz aqui fala coisas que às vezes, e a gente lá do Leon Denis, a gente é muito criticado por isso, né? Quando no trabalho, no COMP, que é curso de orientação mediúnicas e passes, são dadas noções de anatomia. Não é não é para formar médico, não, mas a questão do corpo. Por quê? Médium a gente tem em qualquer classe social e qualquer nível de instrução. Nessas classes sociais e nesses níveis de instrução, gente, e vamos lá, entra a pessoa para a sala de tratamento e fala assim: eu estou com um problema seríssimo de fígado. E ele não sabe onde está o fígado. Ah, mas aí os espíritos sabem. Mas lembra que a gente falou anteriormente da parceria? Um com o outro? Então os espíritos sabem, mas aí a parte do médium, para saber que órgão é aquele, né? Para saber onde é que ele fica, né? E até saber, a gente tem algumas aulas que falam, alguns atropelos causados pelo mau funcionamento, para até entender determinadas reações. Um outro fala assim: eu sofro de epilepsia, das questões nervosas, estou muito irritado. E aí ele não sabe, né, da coluna espinal, da medula, né? Ele não sabe disso, ele não sabe do sistema nervoso central, o que é. E aí tem passes específicos, né? A gente sabe que o passe dado ao longo aqui das costas, né, com certeza é dispersivo, dá uma aliviada na tensão do sistema nervoso central. Então são conhecimentos interessantes. Para quê? É claro que quem vai qualificar são os espíritos. Os espíritos é que vão qualificar. Mas a gente não sabe, né? Se a gente não oferecer o nosso, vamos dizer assim, o nosso conhecimento, o nosso empenho, a nossa boa vontade, nosso sentimento, a gente vai complicar o trabalho da espiritualidade. A gente vai dar muito mais... Complicar não, desculpe. Mas vai dar muito mais trabalho. Então ele fala... e do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar, e aí está falando da enfermagem, né? Para a asepsia no seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. E aqui, gente, já tem algo muito bom, né? Quando fala vigilância no campo de ação, porque ele vai atrair. E aí vamos pensar que esse médium, ele é, por exemplo, sexólatra. Ele vai atrair e ele vai se tornar um grande conquistador, um galanteador, né? Aproveitar esse fluido para esse tipo de questão. E quando eu falo médio, pode ser tanto de um lado quanto do outro, masculino ou feminino. Eu não estou fazendo exclusão de gênero, não, né? E aí ele daqui a pouco, o campo dele de ação, né, vai ser no atendimento a determinadas pessoas que atendem ao seu tipo de conquista, né? E aí, vigilância no campo de ação e a higiene espiritual, meus amigos. Higiene espiritual. O que é isso, né, gente? Como é que a gente consegue essa higiene espiritual? E aí a gente vai tendo o campo do conhecimento, o campo do pensamento, né? Eu vou ter na certeza que eu não sou médium por acaso, que aquilo é uma ferramenta abençoada que Deus me deu. Então esse trabalho excelente de evangelização constante. A gente tem repetido isso, gente, porque a palavra evangelização no nosso meio espírita soa muito no trabalho da criança e do jovem, mas é uma evangelização constante. Eu me lembro agora
do trabalho da Comerge, né, em que às 6 horas a nossa Darcy, né, sempre tinha um momento da oração. E ela chamava alguém da música, ela chamava alguém da infância, ela chamava alguém de algum setor do CER de adulto, né, para a gente pensar, meditar sobre o valor da oração. Pensar, meditar sobre o valor do comportamento, o valor da família e sempre abordando um tema. Por quê, meus queridos? Esse trabalho de evangelização é para todo sempre. A cada momento eu tenho que começar a fazer um confronto, uma interface entre aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e os padrões de Jesus, que são tão bem assim direcionados pela doutrina espírita. Então essa asepsia mental que a gente precisa ter para a nossa saúde, né? A nossa saúde. E a gente precisa ter no momento em que eu sou um patrocinador, em que eu sou utilizado como um patrocinador para a saúde alheia. E aí nós temos uma página muito interessante de Emmanuel, através do Chico Xavier, cujo título é Magnetismo Pessoal, e que vale a pena a gente ler nesse finalzinho de programa. É do livro Pão Nosso, Magnetismo Pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. É anotado em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocada de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstia recalcitrante. Produziu o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quanto lhe gozava a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então, a página é importantíssima, porque a gente fala da atração, quando se pensa no médio passista, né? Que desse médio exercitado nesse atendimento espiritual, e ele fala vigilância do seu campo de ação e higiene espiritual. E Emmanuel fala lindamente: se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Possamos meditar sobre esse tema. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.